A lição de número 4 tem como título Jesus, o pão da vida. O texto áureo está em João capítulo 6, versículo 48. Eu sou o pão da vida. Verdade prática, Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. João traz em seu evangelho 7 sinais. Dentre eles, a multiplicação dos pães, que está no capítulo 6, sendo este o único milagre que está nos 4 evangelhos. Uma passagem que fala sobre provisão e multiplicação. No capítulo 1, João fala sobre o Deus que cria. No capítulo 2, ele fala sobre o Deus que transforma. Jesus transforma a água em vinho. No capítulo 3, o Deus que gera e coloca no homem uma nova natureza, gerando um novo nascimento. No capítulo 4, nós temos o Deus que procura, Deus que busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. No capítulo 5, o Deus que cura, na cura do filho do oficial. E no capítulo 6, o Deus que supre. Nós temos nesse capítulo 6 de João, que tem 71 versículos, a parte que João relata o ministério de Jesus na região da Galileia. O versículo 1 do capítulo 6 diz: depois disso, depois dos milagres que Jesus fez, dos sinais, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Mar da Galileia que tinha 11 quilômetros de largura e 20 quilômetros de extensão. Jesus se desloca para a região de Betsaida, com o objetivo de descansar. No versículo 2 diz que grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Nos outros relatos desse sinal, quando Jesus chega em Tiberíades, ele observa que as multidões já tinham dado a volta e já o estavam aguardando. E aí o versículo 3 diz que Jesus sobe ao monte e se assenta ali com seus discípulos. O objetivo de Jesus aqui é ensinar o povo, como diz Marcos capítulo 6, versículo 34. Quando Jesus desceu do barco e observou aquele enorme ajuntamento de pessoas, sentiu compaixão por elas, porquanto eram como ovelhas sem pastor, e sem demora passou a ministrar-lhes muitas orientações. Então, o objetivo de Jesus aqui foi ensinar, diferente do que nós utilizamos nos nossos tempos, que o mestre fica em pé e os alunos assentados. Aqui era diferente, o mestre assentava-se para ensinar os alunos que estavam em pé. Como nós lemos aqui em Marcos, capítulo 6, versículo 34, que fala que havia um enorme ajuntamento de pessoas, e mais adiante aqui em João capítulo 6, e versículo de número 10, nós vemos que havia quase 5.000 no número de homens. Mateus relata que havia mulheres e crianças também. Alguns dizem que poderia chegar ao número de 20.000 pessoas. Observando a região, juntando tanto Tiberíades como Cafarnaum, nós não chegaríamos a 3.000 habitantes, de 2.000 a 3.000 habitantes no máximo. Como havia essa quantidade enorme de pessoas naquela região? A resposta está no versículo 4. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Acredita-se por ser esse lugar, o lugar de peregrinação, de passagem para Jerusalém, para os peregrinos que iam às festas principais para adorar em Jerusalém, é que havia esse enorme ajuntamento de pessoas. Essa era a segunda Páscoa que Jesus comemoraria com seus discípulos, das 3 relatadas por João. A primeira no capítulo 2 de João, essa do capítulo 6, e a última do capítulo 11, a partir do versículo 55. Versículo 5 diz: então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? João relata que ele se dirige especificamente a Filipe, sendo João o único dos escritores sagrados dos evangelhos que relata o nome dos discípulos nesse acontecimento. Mateus não relata, apenas fala discípulos e os demais, mas João relata os 2 discípulos a quem Jesus se dirige, Filipe e André, provavelmente por serem estes discípulos desta região, de Betsaida. Aí no versículo 6 o texto diz: mas dizia isto para o experimentar Filipe, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Os discípulos estavam em um treinamento, e aí Jesus estava ensinando as multidões, mas também os ensinando, treinando os discípulos. Filipe responde, versículo 7, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. 200 dinheiros, ou denários, ou moeda de prata, uma diária de um trabalhador. E Filipe, nas suas contas aqui, não seria suficiente nem 200 diárias para alimentar aquela multidão. Nos versículos seguintes, versículos 8 e 9, André, um dos discípulos, também se manifesta dizendo: um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada, que era o pão
que era tostado sobre uma pedra, era o chamado pão do pobre, e 2 peixinhos, que eram colocados sobre vinagre. Mas que é isto para tantos? Ora, se 200 diárias de um trabalhador não eram suficientes para alimentar aquela grande multidão, muito menos 5 pães e 2 peixinhos. De repente, as questões levantadas por Jesus, apenas para motivo de ensinamento, treinamento dos seus apóstolos, para provocar-lhes a fé, cria que um ambiente de ansiedade, de expectativa, de não poder suprir a multidão. Mas 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, a Bíblia diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Assim como Mateus, capítulo 6, versículo 26, a Bíblia também declara: contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Em meio a esse ambiente de ansiedade, Jesus diz aos seus discípulos que assentem a multidão, porque havia muita relva, diz o versículo de número 10, e conforme o que lemos em Marcos, capítulo 6, versículo 39 e 40, eles foram divididos em números de 150, grupos de 150, o que facilitou a contagem da quantidade de pessoas que havia no local, assim também como facilitaria a organização para o que Jesus iria fazer. Ora, quem sabe o que faz pode fazer o trabalho em perfeita ordem. Jesus sabia o que faria. Ele tinha a solução. Ele tem sempre a solução para todas as nossas necessidades. Ele é aquele que supre todas as nossas carências. E é por isso que nós ficamos ansiosos, fazemos contabilidades exageradas ou ficamos tentando soluções inviáveis. Mas Jesus não se apressa, não se antecipa, não se atrasa, porque ele sabe o que fazer e tem a ordem das coisas. Quem sabe o que fazer pode fazer o trabalho em perfeita ordem. Jesus é o pão da vida, como diz aqui o texto de João capítulo 6, versículo 48. Ele é o que supre do princípio ao fim. Em qualquer fase, em qualquer situação, até mesmo nos lugares desertos, Jesus supre as nossas necessidades, todas elas. E o texto diz, versículo 11, e Jesus tomando os pães e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. A palavra, havendo dado graças, a palavra eucaristel. Aqui não havia sequer uma força humana. Talvez a disponibilidade da fé, a obediência à organização e à distribuição, mas não havia força humana nisso aqui. O sinal de que Jesus não era não somente o Messias prometido, Filho de Deus, mas também é aquele que supre todas as nossas necessidades. Isso a seu tempo, segundo a sua ordem, de acordo com a sua vontade. O versículo 11 termina dizendo quantos eles queriam. Foi distribuído à vontade, não foi colocado regra na quantidade a ninguém. Versículo 12 continua. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Ou seja, em abundância e sem desperdício. A graça de Deus é essencial, necessária. Ela é muito mais do que nós gostaríamos, mas é exatamente o que nós precisamos. Jesus, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, é exatamente aquilo que nós necessitamos, mesmo quando não sabemos a quantidade exata, mesmo quando achamos que é muito para nós. No episódio em que Jesus lava os pés aos discípulos, Pedro se recusa de imediato e diz que não era necessário, que ele jamais deixaria que fosse lavado os seus pés. Jesus disse que era necessário, que se assim não fosse, ele não teria parte com ele no seu reino. Aí depois Pedro vem e diz, então lava-me inteiramente. E Jesus disse, não, é necessário que se lave apenas os pés daqueles que já estão lavados. É uma recusa à graça, nos dois extremos. A primeira, achar que somos indignos dela, que de fato todos somos, mas somos carentes dela também. E a segunda, acharmos que precisamos além. Não, a graça ela é necessária, suficiente, abundante, mas sem desperdício. Há aqueles que se acham dignos da graça quando são carentes dela, são necessitados dela. Nós necessitamos da graça para viver, tanto neste tempo como no porvir. O alimento é a força, é a palavra, é o sustento que nós precisamos daqui à eternidade, do princípio ao fim. Assim também como não precisamos de nada além da graça. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão da vida. O versículo 13 continua dizendo, recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido.
Aqui é uma série de interpretações sobre a questão dos 12 cestos. Alguns dizem que 12 é um número na Bíblia que representa governo, como 12 tribos, que era o governo de Israel, como 12 apóstolos, o governo da igreja, e assim por diante. Outros dizem que o número 12 aqui representava que Jesus veio para suprir a necessidade de Israel, a princípio, das 12 tribos. Mas, na verdade, também pode ser uma interpretação apenas gramatical, de que os 12 apóstolos, que foram os que Jesus instruiu a distribuírem os pães aos grupos de 100 e de 50 sentados à relva, eram, de fato, o número de 12 cestos que sobrariam dos que haviam comido. Então, sendo uma questão semântica ou uma questão de numerologia bíblica, nós temos aqui o suficiente para dizer que Jesus supre as nossas necessidades e a graça é abundante, ela é superabundante, ela é muito mais do que nós imaginamos. E é por isso que a igreja continua a difundir e a pregar a palavra de Deus a respeito do Cristo, que é o verbo da vida e que também é o pão da vida, que sacia a necessidade do mais vil pecador, daquele que se arrepende e crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, daquele que confessa Jesus como o seu Salvador. A graça está à disposição. Nós não podemos reter aquilo que Jesus fez e aquilo que os apóstolos o viram fazer, como disse Pedro e João em Atos capítulo 4, diante do Sinédrio. Nós não podemos deixar de falar aquilo que temos visto e ouvido. Da mesma forma, a igreja, nós temos falado que Jesus supre ainda hoje todas as necessidades do homem, de acordo com a sua vontade, conforme a sua santa palavra, com aquilo que diz respeito à vida e à piedade. Em abundância e sem desperdício, a igreja continua falando sobre a graça de Deus. A graça que transborda, a graça que enche os nossos corações. Versículo 14 diz: vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Eles estão se referindo a Moisés, primeiro pelo cenário, estão num deserto, estão em uma grande multidão. Talvez se recordem da profecia dada por Moisés em Deuteronômio 18, versículo 15, que ele diz que surgirá no meio de vós um profeta semelhante a mim, a este ouvi. E aí, na associação de que Moisés era o profeta da época em que Deus alimentou o povo com pão no deserto, com maná, e que havia os libertado pela mão de Deus do Egito, do domínio egípcio, agora eles estão diante de um outro profeta, profetizado por Moisés, esperado por Israel durante séculos, e que agora poderia os libertar do Império Romano. Um exército não faltaria. Talvez esta razão porque há nesse texto o registro de 5.000 homens. No versículo 15 nós vemos que eles tentam arrebatar Jesus à força e torná-lo rei. Jesus, ao perceber essa situação, se retira com seus apóstolos. Seus discípulos vão ao lago, e nós temos o segundo registro de milagre nesse capítulo, que é quando Jesus anda por sobre as águas, encontra seus discípulos e vão para Cafarnaum. Os barcos estavam procurando Jesus e vão a Cafarnaum no intuito de o encontrá-lo. De fato, o encontram. Ali Jesus faz uma observação a eles, de que eles o procuravam apenas pela comida que perece. E Jesus os orienta mais uma vez, desta vez dizendo que eles deveriam trabalhar não pela comida que perece, mas pelaquela que subsiste para a vida eterna. Mesmo discurso que Jesus diz sobre a água da vida, no capítulo 4, a mulher samaritana. Questionado no versículo 28 pela multidão, que obra de Deus eles deveriam fazer? E Jesus os responde no versículo 29 que eles deveriam crer nele, nas suas palavras. Mas será que eles criam em Jesus como Filho de Deus, como Messias? E o fato de quererem proclamar Jesus como Rei era pelo fato de crerem que de fato ele era o Filho de Deus? Ou apenas porque queriam alguém que tivesse poder para satisfazer as suas necessidades? João capítulo 7, versículos 40 a 42, que diz: então muitos dentre a multidão, quando ouviram estas palavras, disseram: verdadeiramente és o profeta. Outros concluíram: este é o Messias. Mas alguns divergiram: como pode o Cristo vir da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo virá da semente de Davi, da cidade de Belém, de onde era Davi? Versículo 43 e 44 ainda. Assim houve uma divisão entre o povo por causa dele. Alguns dentre o povo quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Eles não criam, mesmo tendo visto os sinais que viram. E ainda pedem outro sinal para que creiam. No versículo 30,
Por esse motivo o desafiaram: que sinal poderás realizar para que vejamos e creamos em ti? Que obra farás? E o versículo de número 31 fica claro, quando comparam a Moisés e o período em que habitavam no deserto os seus pais. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer pão do céu. Ou seja, compararam o sinal de Jesus com o ocorrido no passado, no deserto, como algo que não fosse extraordinário. Mas Jesus lhes respondeu no versículo 32, dizendo: em verdade vos asseguro, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus, versículo 33, é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles pediram a Jesus: Senhor, dai-nos desse pão. A visão deles era puramente materialista e não compreendiam de fato o que Jesus estava dizendo a respeito de si próprio. Diante disso, Jesus ministrou-lhes: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Todavia, como eu vos disse, embora me tenhais visto, ainda não credes. Estavam sempre buscando um benefício como prova, como diz o versículo 15, já citado aqui algumas vezes. Percebendo então Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. E o versículo 26 que diz: Jesus respondeu a eles assim: em verdade vos afirmo, vós me buscais não porque vistes os sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Aí pode haver uma dubiedade aqui com respeito à palavra sinais e milagres. Nós estamos falando de um sinal que aponta para uma verdade além, para uma compreensão além do fato ocorrido. O fato de que Jesus é Filho de Deus e o pão da vida que supre toda a necessidade do homem. Depois das declarações de Jesus a respeito dele, a partir do versículo 50, este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente, e o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. O texto diz no versículo 52 que houve uma grande discussão entre os judeus, ao ponto de esbravejarem uns com os outros. Sem entender as palavras de Jesus, eles começaram a questionar: como pode este homem dar-nos de comer a sua própria carne? Mas Jesus faz advertências ainda mais diretas. Versículo 53, ele diz: em verdade eu vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida dentro de vós. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue verdadeiramente bebida. Aquele que come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai, que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. E este é o pão que desceu do céu, de modo algum comparável ao maná comido por vossos pais, que agora estão mortos. Aquele que comer deste pão viverá para sempre. E Jesus disse essas palavras quando estava com eles em Cafarnaum, enquanto os ensinava numa sinagoga. E muitos, por causa desse discurso, o abandonaram. O seu intuito era puramente social. Eles queriam tornar Jesus rei. Eles queriam mudar a agenda de Jesus, os seus propósitos, apenas por seus motivos pessoais. Não entendiam o seu verdadeiro propósito, conforme já relatado em Marcos capítulo 6, versículo 34, que era de ensinar-lhes. Enquanto Jesus lhes mostrava que era o doador, eles estavam apenas entendendo sobre a dádiva. A multidão parecia crer, mas não cria, conforme João capítulo 6, versículos 67 a 69, que diz: então Jesus interpelou os 12, vós também desejais ir embora? Mas Simão Pedro respondeu a ele: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Sendo assim, nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E este, de fato, era o objetivo. João escreveu o seu evangelho para que todos pudessem crer que Jesus é o Filho de Deus. O autor da lição conclui dizendo: nesta lição compreenderemos que Jesus é o pão da vida e se ofereceu por nós. Assim, aqueles que se alimentam de sua palavra satisfazem a sua fome espiritual e recebem a vida eterna. O nosso Senhor é o pão que veio do céu, um alimento inextinguível que nos nutre para sempre. Por conseguinte, não devemos limitar-nos ao alimento material, que tem uma função fisiológica,
relevante, porém passageira. Aspiremos, portanto, ao alimento celestial que proporciona vida e abundância eternamente. Concluo com as palavras de Jesus em João capítulo 5, versículo 24, que diz: em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Tenha uma boa aula e que Deus o abençoe.